Caro amigo telespectador, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais um programa Família Verzola Recebe, como sempre aqui pela Nova TV, Canal 9. E na série de boas reportagens do nosso programa, hoje mais uma. Nós estamos entrevistando hoje, recebendo hoje em nosso programa, um dos grandes ícones do rádio francano, Renato Valim de Mello. Renato nos recebeu aqui em sua residência, vai nos contar um pouquinho da sua vida, um pouquinho das histórias do rádio, que com certeza devem ser muitas, e também vai nos contar um pouquinho da sua vida. Renato, primeiramente, que alegria recebê-lo em nosso programa de hoje. Como vai você? Tudo bem, alegria nossa, estamos satisfeitos com a presença de vocês, você, Lucas, o Samuel, e também no pensamento do nosso compadre, o Paulo Roberto Verzola. Muito obrigado pela atenção, pela participação, e esperamos que, como sempre, aconteça um bom programa. Com certeza, nós é que agradecemos a receptividade e vamos dar início ao nosso programa, primeiramente, conhecendo um pouquinho da sua vida. Quem é Renato Valim de Mello? Boa pergunta, Renato Valim de Mello. Bom, eu nasci aqui em Franca em 1941, já trabalhei em fábricas de calçado, trabalhei em cartório eleitoral, fui para o Fórum em 1965, depois, em 66, iniciei um trabalho na Rádio Hertz. Aliás, na Rádio Hertz foi o meu primeiro registro em carteira, está aqui do lado. E fomos para o rádio, todos os jornais da cidade, nos 3 ou 4 jornais, o Francano, o Comércio, o Diário da Franca, a Cidade, enfim. E estamos agora na Rádio Franca do Imperador, realizando um trabalho no jornalismo. E às vezes também, como sempre acontece, está no sangue, falando de futebol. Perfeitamente. Podemos dizer assim que a carreira do Renato Valim de Mello, a maioria das vezes se lidar com o esporte, né? Ligado à vida ao esporte, né, Renato? Sempre no esporte, trabalhando nas reportagens de campo, no plantão esportivo. Comecei no plantão lá na Rádio Difusora, depois eu fui para a Rádio Imperador. Na Imperador agora, fazendo jornalismo, apresentando um programa entre 11 e meio-dia diariamente. Mas sempre no rádio. Que coisa boa. O rádio, sim, podemos falar, é uma paixão, né, Renato? Eu gosto do rádio. Sinceramente, eu gosto muito do rádio. Fui levado por rádio. Meu irmão, Renildo, já falecido, também pelo Silva Neto, o falecido Antônio Marcos Caluf. Enfim, há muitos e muitos anos, quer dizer, desde 1966. Estamos no rádio. Houve uma paralisação depois que deixamos a Difusora após 27 anos. Ficamos alguns meses inativos, sem o rádio, e voltamos para Imperador. É a segunda vez que nós estamos lá no Imperador. Perfeitamente. Hoje muita gente fala assim, né, Renato? Hoje tem internet, televisão muito forte, principalmente a internet. Mas o rádio não adianta, ele não acaba, né, Renato? Não, eu entendo que não. Muitos dizem que o rádio está acabando, mas eu não vejo por esta razão. Mesmo porque eu sempre afirmo o seguinte: um cidadão está trabalhando, pintando um apartamento, um prédio de 30 andares. Ele coloca um rádio no bolso e está acompanhando. Não tem como ele estar lá no 30º andar, no 40º andar, a mulher fazendo o almoço, o jantar, uma refeição, e está com o rádio do lado. Ela não tem como ler um jornal, uma revista, está acompanhando a televisão lá do alto, não tem jeito. Agora o rádio não. É apaixonante. É apaixonante. Nós podemos dizer que o rádio, ele atinge também todas as classes sociais, né, Renato? Atinge todas as camadas sociais, o que é muito bom. Não há quem possa resistir ao rádio, AM, FM, principalmente o rádio AM. Está numa evolução. Alguns dizem que vai acabar, outros não. Tudo depende de uma programação, A programação bem feita, bem organizada, bem idealizada, com profissionais sérios, que têm um comprometimento, não tem problema. Perfeitamente. E desde quando você começou no rádio? Em 1965, né? 66. 66. Quando você começou no rádio, desde os tempos atuais, você acha que o rádio sofreu grandes mudanças ou não? Sofreu. E com a chegada da internet, a TV mais ativa. Mas observe uma coisa, Lucas e telespectadores, que as pessoas hoje estão numa sede incrível por informações. E quem tem condições de apresentar, de divulgar a notícia o dia todo praticamente é o rádio. AM ou FM, principalmente o AM.
Nós vemos aqui em Franca uma competição muito forte no rádio, ao contrário do que acontece em outras grandes cidades, como Ribeirão Preto, por exemplo, Bauru, Limeira, Santos. O rádio em Franca é muito forte. A AM em Franca é muito forte. Justamente, o AM hoje ainda possui, não só em Franca, como em diversas cidades, grandes comunicadores, né, Renato? Tem, como não, grandes comunicadores, apresentadores de programas musicais, sertanejos, transmissões esportivas com bons narradores. Franca é pioneira em bons narradores. Nós tivemos por aqui o Silva Neto, o saudoso Alves de Oliveira, tivemos também hoje o Idemar Filho, o Alexandre Mamed, que está em São José do Rio Preto, entre outros, inclusive o Verzola. O Verzola narrou o futebol durante muitos e muitos anos. Inclusive, nós chegamos a fazer transmissões em Curitiba, envolvendo a Francana. No Maracanã, fomos fazer uma jornada dupla no Rio de Janeiro. No sábado, jogaram São Paulo e América. E no domingo, o Santos enfrentou a equipe do Botafogo. Estávamos lá, Xarope, Verzola e Renato. Que coisa boa. Áureos tempos, né? Áureos tempos que não voltam mais, né? Também, sem falarmos do Morumbi, Cuiabá e tal. Foi sempre bom. Transmissões pelo Brasil todo. Grande parte do país. No exterior também, Renato? Não, no exterior não. Exterior não tive oportunidade, a satisfação de ir para cobrir esporte. Perfeitamente. Me diga agora, nessa longa carreira no rádio que você possui, você teve mais alegrias ou mais tristezas, Renato? Mais alegrias, né? Tristezas também, não é? Com alegrias com acesso da Francana, quando em 77 ela subiu para o Paulistão, primeira divisão à época. Tristezas quando houve a queda da Francana. Alegrias também quando fomos convidados a participar de um evento no Tribunal de Justiça lá em São Paulo, eu e meu irmão, o Renildo, quando o Dr. Márcio Martins Ferreira tomou posse como desembargador e presidente do tribunal, um francano, e outras passagens muito boas, muito importantes na nossa vida profissional envolvendo o rádio. Perfeitamente. Este é o nosso convidado de hoje, Renato Valim de Melo. Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial e voltamos em instantes. Programa do Verzola, 50 anos no ar. Nós estamos nos estúdios da Rádio Imperador na hora do meu programa. E eu estou fazendo um apelo para vocês para a campanha do óleo. Nesse mês de setembro é a campanha do óleo Programa do Verzola. Tudo será destinado ao lar de Ofélia. Uma latinha de óleo será muito importante. Postos de entrega, Jornal Diário da Franca, na creche Ângelo Verzola e aqui na Rádio Imperador. O Verzola precisa de você. Apoie o Sindicato dos Comerciários de Franca. A luta pelo associado. Seu lar é seu castelo. Nesta fortaleza, só deve entrar aquilo que você ama, porque no mínimo descuido, o pior acontece. Não perca o respeito dos amigos. Chegou o Skol Design. Novas garrafas de alumínio que viram objetos de design depois de beber. Se for dirigir, não beba. Olá, eu sou a Luísa do Magazine Luiza e quero que vocês acreditem que é uma empresa que tem muito respeito às pessoas. Eu sei que alguns de vocês têm receio de cartão, mas o cartão Luiza, eu garanto, vocês podem pagar a conta de água, luz, comprar em farmácias, supermercados e lógico, né, minha gente? Comprar nas lojas do Magazine Luiza. Não tem complicação, não tem anuidade. Passe em uma das nossas lojas, peça o seu. O cartão de crédito Luiza, eu garanto. Vem ser feliz! Estamos de volta com o nosso programa Família Verzola Recebe, aqui pela Nova TV. Renato, muitas vezes meu pai me contava algumas histórias sobre Francana, sobre as transmissões esportivas, principalmente do futebol, que tem realmente grandes histórias. E muitas vezes ele me contava de algumas que eu ficava até curioso e inclusive dei algumas risadas. Ele falava, muitas vezes em algumas transmissões pelo interior afora, os locutores de campo, repórteres, os próprios locutores tinham que sair de campo escoltados pela polícia. É verdade. Isso acontecia muitas vezes? Aconteceu. Ao longo dos anos aconteceu. Eu tive uma passagem muito difícil lá em Sertãozinho, num jogo da Francana contra o Sertãozinho pelo Campeonato Paulista. E na oportunidade, porque eu era irrequieto, eu aprontava.
Eu aprontava nas entrevistas e nem sempre as pessoas, os entrevistados, ficavam satisfeitos. Porque você tem que traduzir aquilo que o ouvinte, né, quer saber, quer tomar conhecimento. Lá em Sertãozinho, tivemos também passagens em Limeira, Bragança Paulista, envolvendo o Fator Euclides Rosa, enfim, foram várias as cidades. Ribeirão Preto, Batatais. Batatais, houve um jogo da Francana lá com o Batatais pelo campeonato, que os torcedores, quer dizer, Batatais nós estamos a 40 quilômetros, né, próximo à Franca, e após o jogo, uma confusão incrível, até cidadão teve que se esconder dentro da igreja. São passagens históricas que, na verdade, aconteceram. Eu me recordo de uma passagem até muito gratificante no Maracanã, nessa visita, nessas transmissões que fizemos no Rio de Janeiro, eu, o Verzola e o Antônio Carlos Fernandes, o Xarope, que o Santos, na época, com o Pelé no auge, entrou em campo. Aí aquela mania de repórter, né? Você podia entrar em campo, hoje o pessoal não entra mais em campo para entrevistar jogador. Eu entrei para entrevistar o Pelé, que era a estrela máxima do jogo. Ele só deu o sinal para me aguardar. Foi de um lado, cumprimentou a torcida do Botafogo, do Santos, voltou, depois ele me abraçou. Aquele foi um fato histórico, inclusive ele me abraçou, colocou as mãos dele no meu ombro, nós íamos falando do meio do campo até quase a lateral, a linha lateral, e e essa matéria, essa foto, foi inclusive destacada na revista Manchete. Nós tínhamos a Manchete Esportiva no Rio. Mas foi um fato muito importante, muito agradável naquela oportunidade, que marcou a minha vida. Que bacana. E como esta, deve ter tido muitas outras histórias, com certeza, que marcaram essa longa carreira no rádio, né? Boas e ruins no rádio, mas as boas foram as melhores, com certeza. Coisa boa. Agora eu gostaria que você contasse aos nossos telespectadores um fato realmente marcante em sua carreira. Uma coisa que te deixou realmente muito emocionado, um fato realmente especial na sua carreira. Esse foi um fato que marcou a minha carreira. Essa do Pelé no Rio, aquela do Tribunal de Justiça em São Paulo, quer dizer, a época, há 40 anos atrás, não tinha essas transmissões. E nós conseguimos fazer uma transmissão lá do Tribunal de Justiça em São Paulo, principal poder do Estado. Eu e o meu irmão Renildo. Foram alguns dos fatos marcantes, né? Entre outros que eu me recordo. Perfeitamente. Agora me diga, Renato, você que está ligado diretamente aos meios esportivos, por que o esporte em nossa cidade é tão difícil de se manter em pé? Bom, é difícil em função principalmente aqueles grandes dirigentes do futebol que faleceram, como o Watson Doval, Hugo, Michel, Didi, muitos outros, Ceci Miguel, enfim. Aí, genros, filhos, não deram sequência. Hoje o pessoal, os empresários, Franca hoje tem uma potência muito forte no aspecto empresarial, com quase ou mais de 1000 indústrias, que o pessoal poderia ajudar. Mas eles, sinceramente, não dá para entender o que aconteceu, o que está acontecendo. A cidade tem potencial financeiro que poderia ter uma boa equipe de futebol profissional, mas lamentavelmente isso não acontece. Sinceramente, é uma decepção muito grande para todos nós, principalmente as pessoas que gostam do futebol, do basquete, enfim. O basquete ainda está aí, não é? Com vários dirigentes, com grandes promoções, disputando o estadual, disputando o brasileiro, participando de jogos internacionais, o que não acontece com a Associação Atlética Francana, que tem realizado alguns jogos. Observe bem essa Copa Paulista, uma decepção muito grande, né? Sorte da Francana é que não tem rebaixamento. Se tivesse rebaixamento nessa Copa Paulista, estaria caindo, né? Estaríamos caindo. E é ruim uma cidade com esse porte não ter uma equipe forte, competitiva. Condições existem, mas as pessoas não querem mais saber. O empresário chega no final de semana, na sexta-feira, ele vai para rancho, vai para chácara, vai para sítio, não está nem aí mais. Não quer saber de tocar o time, estar junto com o time ali, né? Não quer saber. Infelizmente, lamentavelmente. Então você não vê na Associação Atlética Francana um futuro assim próspero? Promissor. Só se acontecer uma metamorfose, uma revolução muito grande envolvendo
alguns jovens aí que gostam do futebol, jovens em 30, 40 anos de idade, pessoas que realmente gostam de futebol, que podem tentar transformar a situação que está vivendo a Francana no momento. Que é um pecado, né, Renato? Franca, ruim, uma cidade com 350 mil habitantes praticamente. Não ter uma equipe na principal é ruim. elite do futebol paulista? Veja você, Lucas, não sei se você não deve recordar, mas a Francana disputou o Paulistão numa fase muito boa. A força, o potencial da cidade é tão forte que a Francana foi disputar o Campeonato Brasileiro, quando eu disse agora há pouco que nós tivemos em Curitiba, no Rio, o pessoal foi para o Nordeste, Mato Grosso. Por que a Francana disputou o Brasileiro naquela oportunidade? Porque ela foi a 8ª em arrecadação. Observe bem o potencial da cidade. A 8ª e obteve condições de disputar uma competição como aquela. Então, e hoje a gente via alguns jogos pela televisão onde não se tem ninguém no estádio, né, Renato? Estádio vazio, estádio às moscas, tem também o teor TV, né? Que a TV hoje você tem jogos, com exceção às segundas-feiras, mas de terça até domingo tem jogo. E os horários horríveis também, né? De 9 horas da noite, 9h50, né? É verdade. O cidadão tem que trabalhar no outro dia às 6 da manhã, amanhecer 5h30, 6 horas. Agora, um detalhe também, Lucas e telespectadores, não é só Franca que está vivendo esse problema. Ribeirão passou por essa situação. Sorocaba nós tínhamos lá 2 agremiações, o Estrada e o São Bento. Só permaneceu o São Bento. Campinas a situação está difícil, o Guarani está vivendo uma situação caótica. Presidente Prudente nós tínhamos o Corinthians e a Prudentina. Não se fala mais em Corintinha, não se fala mais em Prudentina. Santos, era o Santos, Português Santista e o Jabaquara. São Paulo tinha, além dos grandes, né, tinha o Ipiranga e outras agremiações. Isso já não acontece mais. Infelizmente, Mococa tinha o rádio, desapareceu. Então, Araraquara tinha o ADA e a Ferroviária. Não é só Franca. Algumas cidades de porte também perderam suas principais equipes. Perfeitamente. Lamentável, né, como você disse, né? Não, futebol parece que está acabando no interior, né, Renato? Tá. Se depender do chamado plim-plim aí, acaba o interior. Vai acabar, né? Acaba o interior. Lamentavelmente. Infelizmente. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa do Verzola, 50 anos no ar. Nós estamos nos estúdios da Rádio Imperador na hora do meu programa. E eu estou fazendo um apelo para vocês para a campanha do óleo. Nesse mês de setembro é a campanha do óleo Programa do Verzola. Tudo será destinado ao lar de Ofélia. Uma latinha de óleo será muito importante. Postos de entrega, Jornal Diário da Franca, na creche Ângelo Verzola e aqui na Rádio Imperador. O Verzola precisa de você. Apoie o Sindicato dos Comerciários de Franca, a luta pelo associado. Ana Maria Bolos e Tortas é o primeiro nome para o sucesso da sua festa. Bolos, tortas, a categoria de quem realmente conhece o melhor. Para suas festas, o grande sucesso. Ana Maria Bolos e Tortas, à sua inteira disposição. 3725-9052, Franca. Estamos de volta com o programa Família Verzola Recebe. Hoje recebendo Renato Valim de Melo. Renato, ainda falando um pouquinho da Francana. Francana estava na primeira divisão, como você citou nos tempos áureos, caiu para a segunda, hoje está na terceira. Isso tudo você acha que se deve a más administrações, a más gestões? A más gestões, ao desinteresse por parte do empresariado, porque hoje só a torcida, só com bilheteria você não consegue manter um futebol. Há necessidade de patrocinadores. E esses patrocinadores simplesmente desapareceram. Infelizmente. Hoje não temos. Então, só com bilheteria, observe bem, teve um jogo da Francana que tinha pouco mais de 60 torcedores pagantes, R$1.000 e poucos de renda. Não cobra a despesa da arbitragem. Não cobre. Prejuízo na certa, né? Prejuízo sobre prejuízo. E a diretoria está encontrando dificuldades, inclusive, para manter os jogadores na casa do atleta. Houve falta de alimentação, um problema que ocorreu há algum tempo atrás, há pouco mais de um mês, que
foi muito mal para a imagem, muito ruim para a imagem da Francana e da própria cidade. Não é? Foi divulgado amplamente na televisão, jornal. O país inteiro tomou conhecimento. Estive em São José do Rio Preto, o pessoal comentando que fato lamentável esse ocorrido com a Francana. Quer dizer, onde está a autoestima dos dirigentes, jogadores fazendo denúncia, sindicato dos atletas veio a Franca com seus representantes para flagrar, ver o que estava acontecendo. Foi muito ruim para a Francana. E agora, na sua opinião pessoal, hoje o basquetebol francano, por exemplo, está aí, sobrevivendo, está com patrocínio, está bem, com certeza. Renovando o time está bem, está competindo e tudo mais. Você acha que o basquete vai para frente e a Francana não vai por quê? Porque falta de credibilidade hoje do empresariado e tudo mais? Também, você colocou com propriedade, credibilidade por parte do empresariado. Observe que recentemente a presidente da Sabesp esteve aqui e foi feito um convênio para a liberação de R$400 mil para o basquete. A Francana com R$400 mil aí ano seria algo simplesmente sensacional. Seria a salvação da pátria, da lavoura, como se diz na gíria esportiva. Mas isso não acontece com a Francana. Agora, há um trabalho criterioso por parte dos dirigentes do Franca Basquete que deveria ser introduzido também na Francana para que ela pudesse ter uma maior credibilidade, mais credibilidade por parte dos empresários, dos comerciantes e da própria torcida. Sem dúvida. Então podemos dizer hoje que os dirigentes do basquetebol são realmente mais focados ao que eles fazem, né? São mais focados. Se bem que lá também há problemas, né? Agora, contrataram o Lula, que veio, o Lula Ferreira, que veio aí com uma esperança, uma renovação, está proporcionando oportunidades para os jovens jogadores, o que é muito bom. A cidade já demonstrou que tem potencial com as equipes de base, jogadores da base sendo promovidos. Isso é muito importante. Você acha que a chegada do Lula na cidade foi uma boa? A saída do Hélio Não, em função o Hélio já havia um desgaste natural do Hélio, né? O Hélio jogou, merece todos os nossos elogios, aplausos. Afinal, ele foi um incentivador, um precursor do basquete francano. Mas com a imagem já um pouco agastada, muito desgaste, ele não teve como dar sequência ao trabalho que vinha realizando. O Lula chegou, foi uma nova mentalidade, uma reformulação total no basquete. Havia, sim, um certo ceticismo, né? Uma certa desconfiança, porque ele trabalhou em Ribeirão Preto e existia aquela chamada rivalidade envolvendo, algum tempo atrás, o basquete de Ribeirão com Franca, mas ele conseguiu dar a volta por cima, ganhou a confiança da torcida. E o que é muito importante, porque a torcida francana é muito exigente, fanática, exigente. Gosta, entende de basquete, né? Entende de basquete. Você vê nas ruas da cidade, qualquer lugar que você vê, tem uma cesta lá pendurada, né? A molecada já começa de pequeno, né? A praticar o basquete. Sem dúvida. Vamos ao nosso último intervalo comercial e voltamos já. Programa do Verzola, 50 anos no ar. Nós estamos nos estúdios da Rádio Imperador na hora do meu programa. E eu estou fazendo um apelo para vocês para a campanha do óleo. Nesse mês de setembro é a campanha do óleo Programa do Verzola. Tudo será destinado ao lar de Ofélia. Uma latinha de óleo será muito importante. Postos de entrega, Jornal Diário da Franca, na creche Ângelo Verzola e aqui na Rádio Imperador. O Verzola precisa de você. Apoie o Sindicato dos Comerciários de Franca, a luta pelo associado. Olá, eu sou a Luísa do Magazine Luiza e quero que vocês acreditem que é uma empresa que tem muito respeito às pessoas. Eu sei que alguns de vocês têm receio de cartão, mas o cartão Luiza, eu garanto, vocês podem pagar a conta de água, luz, comprar em farmácias, supermercados e, lógico, né, minha gente, comprar nas lojas do Magazine Luiza. Não tem complicação, não tem anuidade. Passe em uma das nossas lojas, peça o seu. O cartão de crédito Luiza, eu garanto. Vem ser feliz. Sempre boas oportunidades de divulgar grandes profissionais do programa Família Verzola Recebe. Advocacia e consultoria jurídica Dr. Expedito Rodrigues de Freitas. Uma equipe para prestar o melhor atendimento na área jurídica e também aposentadoria. Dr. Expedito Rodrigues de Freitas, Campos Sales 2492 3722 3811. Estamos de volta com o último bloco do nosso programa Família Verzola Recebe.
Renato, eu gostaria, no encerramento do nosso programa, que você deixasse uma mensagem aos nossos dirigentes esportivos, como a gente estava falando agora há pouco, de credibilidade e tudo mais. A gente falou muito no nosso programa sobre dirigentes esportivos e tudo mais. Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem a eles. A mensagem é para que tentem uma união. Nós precisamos de unir as forças em torno, principalmente, da Associação Atlética Francana. Recentemente me perguntaram, também num programa de TV, se eu acho que a Francana fecha as portas. Eu não acredito que a Francana vá fechar as portas. Ainda há uma luz lá no fundo do poço e nós temos que aproveitar essa oportunidade, mas isto só será possível se houver união das forças, se houver a participação, inclusive da administração municipal. Nós sabemos que o prefeito gosta de esporte no geral, no futebol, ele praticou o vôlei. Há um trabalho aí para que dirigentes da Liga, numa conformidade, numa união com a prefeitura, possa assumir a administração do futebol da Francana. Se isso acontecer, acredito, sinceramente, Lucas, que vai ser a salvação. Vamos torcer para que haja uma luz no fim do túnel que possa salvar a nossa Francana, né, Renato? No final do túnel, isso é muito bom. Pois bem, pessoal, infelizmente o nosso programa de hoje chegou ao fim. Nós queremos agradecer ao grande Renato Valim de Mello, que muito bem nos recebeu aqui em sua residência, pôde nos contar algumas histórias, um pouquinho da sua vida e também um pouquinho do seu trabalho. Renato, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, ao Verzola, ao Samuel, enfim, ao cinegrafista aqui presentes. E muito obrigado mais uma vez, repito. E falar em sucesso já é desnecessário, né? Porque o programa, sinceramente, faz um grande sucesso na cidade. Eu fico muito honrado em ser um dos participantes desse programa. Um abraço, Lucas. Um abraço, Renato. Voltamos na próxima semana com mais um programa Família Verzola Recebe. Lembrando que você pode acessar o nosso site a qualquer hora através do www.familiaverzola.com.br. Até a próxima semana.